Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje, irmãos, gostaria que meditássemos a respeito do juízo de Deus. Porque, infelizmente, parece que muitos estão se esquecendo que Deus é justo juiz e que um dia estaremos diante dele prestando conta das nossas obras. E com isso, muitos escândalos têm acontecido. Parece que muitos se esquecem do que está escrito. Naum capítulo 1, versículo 3, só a parte A diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ele vai dizer assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Irmãos, depois leiam o capítulo 1 de Romanos para que os irmãos entendam melhor o contexto e saibam que coisas são essas das quais o apóstolo Paulo está falando. Mas, com a boca, tem pessoas que reprovam e julgam obras más, porém praticam aquilo que condenam. Acaso, irmãos, Deus pode ter alguém assim por inocente? Alguém que sabe o que é pecado, sabe que não deve praticar. A pessoa até ensina outros dizendo para não fazer, porém a própria pessoa faz. Ele é culpado. Como Deus pode ter alguém assim por inocente? Não tem como, irmãos. E parece que a igreja tem se esquecido disso. Esquecido que todos vamos comparecer perante o Senhor e vamos prestar contas de cada palavra dita, de cada obra praticada. E não pense que por ir à igreja, dar dízimo e oferta, que o julgamento será mais brando, porque não vai. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48 diz: Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Irmãos, Deus leva em conta a questão da consciência. Uns sabem mais, outros menos. Uns ouviram e aceitaram, outros ouviram e rejeitaram. E Deus conhece o coração de cada um. A graça, irmãos, não é barata, como alguns a julgam ser. Nova aliança também tem lei, e precisamos cumpri-las.
Irmãos, a primeira vez que Paulo fala sobre justificação no livro de Romanos, ele diz em Romanos 2, versículo 13: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A primeira vez que Paulo fala sobre justificação na carta, e ele está usando como base os 10 mandamentos, que resumindo é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento e com todas as forças. E para amarmos a Deus assim, precisamos amar o próximo como a nós mesmos. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, quando falamos da justificação pela graça, justificação pelo sangue, justificação pela fé, todos aceitam. Mas quando mostramos que a primeira vez que Paulo fala sobre justificação é pela prática da lei, muitos torcem o nariz e não querem aceitar. Irmãos, precisamos despertar para essas coisas e passar a levar a sério nossa vida com Deus, julgar a nós mesmos, corrigir nossas obras, vigiar as palavras da nossa boca e os pensamentos do nosso coração, dar bom testemunho de servos de Deus, não pagar mal com mal, mas retribuir o mal com o bem, amar, perdoar, limpar nosso coração de toda mágoa, de toda impureza, como está escrito em Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vida de ressurreição, vida de santidade, fugindo do pecado. Como diz em Marcos 8, 34 e 35, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Quando abrimos mão do mundo para aplicarmos nosso coração na palavra de Deus, na oração, no jejum, na comunhão, o mundo diz que estamos perdendo nossa vida. Mas, na verdade, irmãos, estamos salvando ela. Irmãos, vejam o exemplo de Moisés em Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.
Irmãos, onde estão fixados os seus olhos? Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? Pense nisso e molde o seu caráter naquilo que a sua alma almeja, sabendo que todos nós compareceremos diante de Deus e prestaremos contas de todas as coisas que falamos e praticamos. Deus não inocenta o culpado, e a severidade do julgamento será segundo as nossas obras. A graça não é barata, pois Cristo Jesus, nosso Senhor, pagou um altíssimo preço pela nossa salvação. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.